Olá, sétimo ano, tia Luana aqui de novo. Tô aqui hoje para a gente corrigir nossas atividades que foram enviadas por e-mail para os responsáveis de vocês. Essas atividades elas têm como objetivo revisar os assuntos que a gente viu nesse primeiro bimestre e também exercitar o teu conhecimento e saber se realmente tu absorveu aquele assunto. Vamos lá corrigir? Ó, primeira questão. Nem sempre a configuração do território brasileiro foi como nos dias de hoje. Observe o mapa a seguir e indique V para as verdadeiras e F para as falsas. Ou seja, nem sempre o Brasil ele teve esse formato que ele tem hoje. Né? A gente viu que o mapa do Brasil ele mudou muito, tá bom? Vamos analisar aqui as alternativas. Primeira, o desenvolvimento e a configuração das fronteiras do Brasil são resultado de um processo histórico com mais de 500 anos e que envolveu diversos conflitos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? Essa questão aqui ela é verdadeira. Ó, o processo de formação territorial do Brasil, ele tem sim mais de 500 anos, tá? E passaram por diversos conflitos, lembram? Entre portugueses, entre os indígenas, escravos africanos que foram trazidos forçadamente para cá, né? Então foi um processo de muitos conflitos, não foi um processo pacífico, tá? Vamos lá, segunda. A divisão do mundo em países é um processo que levou muito tempo, mas já foi concluído, pois atualmente não há não há povos buscando autonomia e delimitação de territórios. Verdadeiro ou falso? Falso, tá? Por quê? Até hoje, gente, não está fechado o número de países que tem no mundo. Tem muitos territórios, muitos países, né, que eles possuem um povo, possuem uma cultura, uma língua própria, mas eles não têm um território reconhecido. Então tem muitos lugares no mundo de pessoas, de populações, povos que querem um território para se tornar um país, querem ser reconhecidos. Então a formação de países no mundo ainda não acabou. E nunca vai acabar, porque a gente não sabe como é que vai ser o andar da carruagem futuramente, né? Podem vir a surgir outros países e tudo mais. Lembra que a gente também conversou que um tempo atrás as pessoas do sul do Brasil queriam se dividir do restante do nosso país? Pois é, e se isso tivesse acontecido, teriam surgido dois novos países, né? Então, essa questão da divisão do mundo em países não acabou e não vai acabar nunca, tá bom? O Tratado de Tordesilhas está representado no mapa por meio de um meridiano que definia o limite entre as terras conquistadas por portugueses e espanhóis. Tá certo essa alternativa? Essa alternativa ela é verdadeira. Olha só, se a gente ampliar aqui o mapa, a gente consegue perceber, ó, que a parte verde do mapa são as capitanias hereditárias que pertenciam ao Portugal, né? E essa parte aqui todinha da América do Sul, inclusive essa parte aqui que é o Brasil hoje, né, pertencia à Espanha, tá bom? Então essa alternativa aqui tá certa. A última alternativa, como não se sentiam ameaçados, os portugueses não pretendiam ocupar o Brasil, visto que não havia outros povos dispostos a explorar esse território. Verdadeiro ou falso? Falso. Portugal, quando ele descobriu o Brasil, ele teve uma preocupação, eles tiveram uma preocupação muito grande em ocupar o território, porque da feita que a Europa descobriu que Portugal tinha se apossado de um novo território, vários países europeus quiseram também se apossar desse território. Então, Portugal se sentia assim muito ameaçado em perder o território gigante do Brasil. Vamos para a segunda questão. A ocupação do território brasileiro após a chegada dos portugueses ficou restrita inicialmente ao litoral. Porém, a partir do século XVIII, a exploração de certas atividades econômicas de forma mais intensa permitiu a expansão de suas fronteiras rumo ao oeste. Marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Dos fatores que provocaram essa expansão. Primeiro, a produção de açúcar a partir da capitania de São Vicente, a área que atualmente pertence ao estado de São Paulo, né? Essa alternativa aqui, gente, ela é falsa, tá bom? Por quê? Porque a produção de açúcar ela não começou na capitania de São Vicente, onde hoje é São Paulo. A produção de açúcar começou no Nordeste, tá? No Nordeste do Brasil. Outra alternativa. O cultivo de algodão em áreas mais afastadas. O cultivo de algodão em áreas mais afastadas ou de clima mais seco. Verdadeiro, porque é um tipo de cultivo que foi feito em áreas com clima mais árido, com clima mais seco realmente.
Aqui, a criação de gado e a pecuária foram responsáveis especialmente pela ocupação da porção sul do território brasileiro. Verdadeiro, tanto é que até hoje grande parte da nossa agropecuária vem ainda do sul do Brasil. A exploração da região amazônica pelos colonizadores interessados nas drogas do sertão, verdade, aqui na região norte do Brasil, aqui na Amazônia, o processo de ocupação da Amazônia perpassa por essa questão das drogas do sertão, que eu expliquei para vocês em sala, que nada mais são do que especiarias, são produtos como temperos, ervas medicinais, tabaco, algodão, eram pequenas especiarias muito úteis para fabricar vários outros produtos. Então, as drogas do sertão foram muito exploradas aqui no Brasil. Última alternativa, a busca de riquezas minerais como ouro e diamante, onde atualmente localiza-se Minas Gerais, né? Não, essa daqui é falsa, né? Por quê? Apesar de ser uma informação verídica, não foi ela que provocou a expansão, porque na época da exploração das riquezas minerais de ouro, principalmente ouro em Minas Gerais, não tinha muita relação com diamante, isso aí também está meio equivocado. Foi depois que o Brasil já era um país independente de Portugal, né? Então essa alternativa é falsa. Terceira questão, a respeito da produção açucareira no Brasil no século XVII, essa é a alternativa correta. A economia canavieira, de cana-de-açúcar, utilizava mão de obra escravizada africana, pois os portugueses optaram por não escravizar os indígenas. Falso, os portugueses escravizaram sim os índios. Letra B. A região Nordeste foi o principal local de desenvolvimento da economia canavieira do Brasil, exatamente como eu te falei ainda há pouco, né? A cana-de-açúcar foi desenvolvida no Nordeste. C. Os espanhóis assumiram a produção canavieira portuguesa, tomando posse após diversas batalhas de importantes áreas de cultivo. Não, isso aqui não é verdade. O açúcar não possuía muita importância econômica e por isso foi pouco explorado pelos portugueses. Muito errado, porque o açúcar tinha sim muita importância econômica para o Brasil nesse período. A procura de boas terras para o cultivo da cana foi responsável pela expansão da colonização rumo ao oeste do território. Não, os portugueses só entraram para o oeste do território brasileiro para procurar novas riquezas, né? Não para procurar novas áreas de cultivo de cana-de-açúcar. Tanto é que eles queriam encontrar novos povos, indígenas para escravizar, queriam conhecer melhor o território, encontrar novas riquezas, novas oportunidades, tá? Então a alternativa certa aqui da terceira é a letra B. Quarta questão. No Brasil, alguns acontecimentos ocorridos no fim do século XIX foram muito importantes para a configuração da nação que estava se consolidando. Entre esses acontecimentos destacam-se, no fim do século XIX, tá? Os dois fatores que mais se sobressaem nesse período em relação ao Brasil são a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República, tá? Então esses dois acontecimentos foram muito importantes no final do século XIX para nós, tá bom? Bem, quinta questão. O território brasileiro chegou ao formato e à dimensão que apresenta nos dias atuais. A alternativa correta é a letra A. Entre o fim do século XIX e início do século XX, justamente quando a escravatura foi abolida e a proclamação da República foi dada, né? Quando o Brasil se tornou um país independente. E assim, um fato interessante é que a abolição da escravidão aconteceu logo quando o Brasil se tornou independente. Por quê? Se você tivesse escravos que trabalhassem trabalhando sem receber nada, não seria lucrativo para os donos das fábricas, por exemplo. Eles não teriam público nem consumidores para consumir os produtos que eles vendiam. O arroz, o feijão, uma roupa, né? Então, o açúcar. Então, para que a economia funcionasse, para que tivessem produtores e consumidores de produtos, eles optaram então por abolir a escravidão, e esses escravos então iam virar o que? A mão de obra deles, iam começar a ganhar um salário, e com esse salário eles iam começar a comprar e consumir o produto que eles mesmos produziam na fábrica, né? Fazendo a economia girar. Por isso que aconteceram no mesmo período. Então, o Brasil ele chegou nesse formato atual que ele apresenta nos dias atuais, entre o final do século XIX e início do século XX, quando as últimas fronteiras internacionais foram estabelecidas por tratados ou acordos. Lembram que teve um cara que ele conseguiu conquistar vários territórios para o Brasil, né, só na base dos acordos, né?
Paranhos Júnior, né? O Barão do Rio Branco, que a gente estudou aí em sala. Esse cara conseguiu conquistar vários territórios para o Brasil somente através de acordos, sem nenhum tipo de violência ou guerra. Sexta questão, entre o fim do século XIX e o começo do século XX, as fronteiras do país foram se consolidando nos mapas e em grande parte graças à atuação individual do Barão do Rio Branco. Olha, a gente acabou de comentar sobre ele. Importante diplomata. Analise as alternativas a seguir. Desde os esforços de Barão do Rio Branco para a consolidação do território brasileiro, o Brasil praticamente não se envolveu em disputas territoriais com seus vizinhos, ao contrário dos demais países sul-africanos. Exatamente, o Brasil não se envolveu em disputas territoriais nesse período porque o Barão do Rio Branco era um diplomata, era um cara que ele conseguia, através do diálogo e do debate, como realmente as coisas devem ser, ele conseguia aí chegar a acordos que beneficiassem ambas as partes e que não houvesse conflito. Então essa daqui por enquanto está certa. Barão do Rio Branco conseguiu, por meio de negociações internacionais, definir a atual extensão fronteiriça litorânea brasileira. Ó, uma coisa entrega essa questão, essa palavra aqui, ó, litorânea, né? Por quê? Porque o Barão do Rio Branco ele atuou mais na parte continental, na parte que o Brasil faz fronteira, ó, com outros países, com a Bolívia, com o Peru, com a Colômbia, a Venezuela. Foi nessa área que o Barão do Rio Branco atuou, não na parte litorânea. A parte litorânea ele praticamente não teve nenhum tipo de interferência. Então essa daqui é falsa. Terceira, as principais mudanças territoriais ocorridas após a atuação do Barão do Rio Branco aconteceram nas fronteiras internas do país para definir o território das unidades da federação. Exatamente. Ó, as principais mudanças que o Barão do Rio Branco fez no território brasileiro foi nas fronteiras internas do país, ou seja, na parte aqui de dentro do nosso país, tá? Não foi na parte litorânea, foi na parte interna, de dentro do nosso território, na parte que o Brasil faz fronteira com outros países. Então, por enquanto, a 1 e a 3 estão certas. 4. O Barão do Rio Branco foi responsável por firmar o Tratado de Madrid. Faltando um D aqui. De Madrid, que delimitou boa parte das terras portuguesas que viriam a se tornar o Brasil, já com dimensões semelhantes às atuais. Ó, o Tratado de Madrid realmente delimitou as terras portuguesas que viriam a se tornar o Brasil como ele é hoje, né? Mas não foi o Barão do Rio Branco que fez isso. O Barão do Rio Branco nem interferiu nessa época do Tratado de Madrid, tá? Então as alternativas corretas são a 1 e a 3, letra D, beleza? Que acertou, parabéns. Que não acertou, aprenda agora, porque a gente aprende errando. É normal errar, tá bom, gente? Ó, observe o mapa a seguir, que apresenta as configurações do território brasileiro definidas pelos tratados de Tordesilhas e Madrid. Ó, esse aqui é o domínio português, pelo segundo Tratado de Madrid. A forma que a configuração territorial que o Brasil tem hoje, mais ou menos, já é esse desenho, né? Então, essa parte aqui é o Tratado de Madrid, essa parte aqui é a capitanias hereditárias, domínio português, segundo o Tratado de Tordesilhas. Ó, com base na leitura do mapa, analise as informações a seguir e selecione a alternativa da somatória correta. Ó, primeiro, o Tratado de Madrid delimitou as terras que viriam a se tornar Brasil, com dimensões semelhantes das atuais. Sim, o Tratado de Madrid é esse, ó, que deu o formato do Brasil como praticamente ele é hoje, ó, já deu o desenho do Brasil. Então, essa daqui tá certa. Vamos somar aqui, né? A gente vai somar esses númerozinhos que estão aqui para dar a resposta, tá? Tem uma então. Os fortes representados no mapa foram construídos para impedir a ampliação dos limites territoriais portugueses definidos pelo Tratado de Tordesilhas. Ó, esses fortes que eles falam são esses daqui, ó, tá? Esses fortes, eles não foram construídos com esse objetivo de impedir a ampliação dos limites portugueses, muito pelo contrário. Esses fortes foram criados para impedir que outros territórios, com que outras nações invadissem as terras portuguesas, e não o contrário, como a alternativa está dizendo, tá? Vamos para a próxima. O Tratado de Madrid permitiu que terras antes sob domínio espanhol se tornassem parte da América Portuguesa, como era o caso das unidades federativas do Amazonas e Rio Grande do Sul, por exemplo. Ó, onde é o Amazonas e o Rio Grande do Sul, por exemplo, pertencia à Espanha, né? A Espanha no Tratado de Tordesilhas.
e no Tratado de Madrid definiram que essa área toda aqui que pertencia à Espanha agora pertencia à América. Então, sim, está certa essa alternativa. 1 mais 4, 5. Né? Já temos 5 para somar aí. Vamos ver essa daqui. O Tratado de Madrid anulou o Tratado de Tordesilhas ao ampliar para o oeste o território brasileiro sob domínio de Portugal. Perfeito, é isso mesmo. Ó, o Tratado de Madrid, ele ampliou a oeste. Como que eu sei que aqui é oeste? Olha aqui a Rosa dos Ventos, né? Lembra que o domínio português era só essa parte aqui em amarelo? Pois é, quando eles ampliaram a área de domínio deles a oeste, é porque eles ampliaram para essa direção aqui, ó. Lembra que o oeste está para cá? Então essa direção aqui é o oeste, ó. Norte, sul, leste, oeste. Beleza? Então realmente está certa essa questão. 5 mais 8, até agora 13, né? Vamos ver se essa última está certa. O Tratado de Tordesilhas considerou os acidentes naturais para estabelecer os limites territoriais sob domínio português. Não. Olha, está dizendo que o Tratado de Tordesilhas, esse tratado aqui, ó, essa linha do meio, ele se baseou em limites territoriais, em acidentes naturais. O que são acidentes naturais? São montanhas, planaltos, depressões, rios, fendas. E não, essa linha aqui reta, ó, ela foi decidida aleatoriamente, ela não tem nenhum critério, tá bom? Ela não obedece questões naturais. Então a soma das alternativas corretas dá, ó, 13, beleza? Quem chegou a esse número, parabéns, você acertou. Oitava questão. As configurações territoriais do país passaram por mudanças ao longo do tempo. Compare os 3 mapas a seguir que mostram a evolução territorial do Brasil no século XX e indique as alternativas corretas. Ó, em 1940, o Brasil tinha essa configuração territorial, muito diferente da atual, porque estão faltando alguns estados, como Tocantins, como Minas Gerais, Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul está faltando, o Acre, que não era um estado, ele era um território, ele não tinha muita autonomia, não tem Roraima, não tem Rondônia, né? Então estão faltando alguns estados aqui em 1940. Aqui nos anos 60, o Brasil já tinha uma outra configuração territorial mais parecida com a atual, mas ainda não é a atual. Ó, aqui o Amapá, ele é apenas um território, Rio Branco também só um território, o Acre só um território, Rondônia só um território. Mas qual é a diferença de um território para um estado? Um estado aí tem mais autonomia, tem representantes, o povo escolhe e vota e elege seus representantes. A verba do Brasil é destinada para os estados têm uma maior autonomia, eles têm dinheiro para reinvestir. Já os territórios não, eles são totalmente dependentes do poder central do Brasil. Eles não têm governador próprio, não têm uma estrutura de organização interna bem consolidada. A organização interna deles é muito frágil e dependente mesmo da capital federal, né? E aqui nos anos 90 a gente já encontra um mapa do Brasil, ó, com uma configuração, ai meu Deus, ampliei muito, com uma configuração já mais parecida com a atual que a gente tem, né? Ó, aqui todos já como estados, ninguém é território, tudo bem, já com todos os estados que nós conhecemos hoje. Vamos lá. Ele quer que a gente analise os mapas e as alternativas, né? Então olha lá. Em 1940, nosso país contava com 20 estados, mais o território do Acre e o Distrito Federal, este último localizado na cidade do Rio de Janeiro. Aqui em 1940, realmente essa questão está certa, porque ó, o território federal do Brasil, a capital do Brasil nessa época era no Rio de Janeiro, né? Então essa alternativa aí está correta. Letra B. Entre 1960 e 90 não houve mudanças na divisão interna no Brasil. Houveram muitas mudanças. Entre esse mapa de 1960 até esse mapa de 1990, a gente tem várias mudanças, muitas mudanças, principalmente esses territórios que eram territórios e passaram a ser estados independentes, tá? Somente no mapa de 1990 é possível verificar que as regiões brasileiras adquiriram a denominação que permanece até hoje: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Sim, ó, ainda tem essa diferença. O nome das regiões brasileiras era diferente em determinadas épocas, tá? Eles tinham nomes diferentes, como vocês podem perceber aí no material de vocês. E a partir aqui, ó,
de 1990, a gente já consegue ter divisões norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, como a gente tem realmente hoje. Letra D, no mapa de 1990, nota-se que o estado de Goiás perdeu parte de seu território para a região norte, com a criação do Tocantins. Sim, o estado de Tocantins é o neném do Brasil e é o estado mais novo que a gente tem, né? E ele foi desmembrado aqui, ó, do que era Goiás. Goiás era um estado grandão e ele foi fragmentado e dividido em Tocantins, e Tocantins ficou na parte norte do Brasil por conta das características climáticas e naturais que ele tem, que são semelhantes à região norte. Letra E. No mapa de 1960, pode-se constatar que o Acre, Rio Branco e Roraima passaram a existir como estados. Nos anos 60, esses territórios passaram a existir como estados? Não, eles ainda eram territórios. Beleza? Então as alternativas corretas são A, C e D. Beleza? Ó, gente, espero que vocês tenham acertado. Qualquer dúvida, me procure no meu Instagram, @tialu_gel. E fiquem aguardando, porque nós vamos entrar com conteúdo novo já essa semana que vem, tá bom? Abraços e se cuidem.